Tá procurando uma super revisão do conteúdo de matemática, física ou química para o vestibular? Vai lá no site de revisão e confira www.canalrevisão.com.br. Quando a gente fala de arte medieval, existem dois estilos proeminentes: a arte românica e a arte gótica. Nós já observamos cuidadosamente as origens e o desenvolvimento da arte românica na Europa, suas influências e seus maiores expoentes. Na medida em que a origem da arte românica está, em Roma, a arte gótica, ao menos do ponto de vista etimológico, também tem origem em um povo antigo. Esse povo era conhecido como godos, bárbaros germânicos vindos do norte, que tiveram imensa influência na formação cultural da Europa medieval. Os godos foram um povo bárbaro de matriz germânica, originários das regiões meridionais da Escandinávia, mais especificamente da região de Gotland, que hoje em dia fica na Suécia. Posteriormente, eles se mudaram para a região de Vístula, que hoje é Polônia. Acredita-se que esse povo, também conhecido como Gutar ou Gotar em linguagem nórdica antiga, tenha surgido aproximadamente no ano 200 d.C. A principal característica do povo godo é seu caráter belicista, ou seja, guerreiro. Então, não é de se estranhar que os romanos os considerassem bárbaros truculentos e brutais, fama que ficaria atrelado a esse povo para sempre. Mas, ainda que do ponto de vista do Império Romano os modos de vida deles fossem pouco civilizados, eles eram bem a cara do mundo medieval, que logo tomaria o lugar da cultura greco-latina na Europa. E essa cara medieval dos godos advinha do fato de que este povo tinha como principais traços andar sempre armado, as espadas curtas compunham seus trajes de dia a dia, junto com seus escudos arredondados, serem extremamente leais ao seu povo e ao seu líder /rei, e acreditarem nos grandes feitos e nos heróis lendários, além de suas narrativas e contos de braveza e honra. Olha só, o exemplo claro de seu ajuste com o medievalismo é o fato de que uma das mais importantes novelas de cavalaria da história terá sua autoria atribuída aos godos. Essa novela de cavalaria é Beowulf, cujo autor é desconhecido, mas que tem como protagonista um herói que, vejam só, era godo. A lenda de Beowulf foi escrita aproximadamente no ano de 1000 d.C., mas já era cantada por bardos e menestréis há alguns séculos, sendo o poema original de antigo e amplo conhecimento popular. Mas quando foi escrita, não ficou completamente livre da influência cristã da época, visto que quem era capaz de escrever qualquer coisa costumava ser monge. Entretanto, esses monges que se divertiam bastante com as histórias do passado pré-cristão prestaram grande serviço registrando mitos e lendas pagãs, entre elas a aventura do herói escandinavo Beowulf. Mas calma, galera, a gente ainda vai dedicar um vídeo exclusivamente para falar dessa novela de cavalaria, numa outra hora. A bem da verdade, o termo gótico, no que se refere à arte, foi cunhado por um artista do período do Renascimento. E não é segredo para ninguém que a galera do Renascimento tinha um problema seríssimo com o medievalismo e tudo aquilo que era medieval, pois pertencia à famigerada Idade das Trevas, período do obscurantismo. Portanto, quando eles deram o nome gótico para o estilo de arte e arquitetura que surgiu na França por volta do ano de 1140, o fizeram de forma pejorativa e desdenhosa. A lógica era a seguinte: era uma arte tão bárbara que parecia ter sido feita pelos godos. Então, não era por ter, digamos, uma estética similar às do povo godo, como no caso da arte românica remeter à estética dos romanos. O nome foi dado mais ou menos arbitrariamente por um sujeito que não era muito chegado no negócio e que achava os godos bárbaros. A propósito, foi o prolífico artista Giorgio Vasari que cunhou o termo. Enfim, aconteceu o que? Posteriormente, acabou que o nome gótico foi perdendo o caráter depreciativo. Bom, a arte gótica foi, portanto, uma expressão artística da Baixa Idade Média que foi se desenvolvendo até o Renascimento. Mas qual que é a cara da arte gótica? Bom, vamos começar com o fato de que, contrapondo-se à solidez e simplicidade do estilo românico, a denominada arte das catedrais procurava uma arquitetura etérea, iluminada e voltada para os céus, além de ser uma estética pensada para os centros urbanos da Europa. Em linhas gerais, a arquitetura gótica tem como principais características a desmaterialização das paredes, que ficam bem mais finas e leves, espaços iluminados, com muitos vãos e janelas, com destaque para a iluminação mística dos vitrais coloridos, que cria um ambiente interno sereno e evocativo, a verticalidade, uma busca clara pelos céus, as rosáceas, que são janelas circulares, os arcos ogivais, as abóbadas de nervuras e a entrada com 3 portais, diferente do portal único das igrejas românicas. Toda essa complexidade advém do fato de que esse estilo se desenvolveu num período em que as monarquias já estavam estabelecidas e as cidades crescendo, sendo uma estética mais urbana. A própria contraposição gótica-românica está marcada pelo fato de que uma é própria das cidades e outra é própria dos campos. Outro detalhe interessante na arquitetura gótica é o uso das famigeradas e tétricas gárgulas em seus telhados. Mas legal, o que é gárgula? Bom, são estátuas em forma de seres alados, monstruosos e demoníacos encontrados no alto dos prédios góticos, e que, ao contrário do que se
pensa, tem um propósito principal bastante técnico, que é ser a parte externa das calhas que escoam a água da chuva. Então essas estátuas são, basicamente, canos disfarçados. A coisa é que, por conta de seu aspecto tenebroso, as pessoas passaram a acreditar que elas eram capazes de afastar maus espíritos e associar as gárgulas à defesa das edificações. Vale ressaltar que as gárgulas são apenas um dos tipos de esculturas encontradas nessas construções. Encontramos diversas imagens, normalmente de caráter narrativo, decorando os prédios, principalmente humanas, representando importantes figuras bíblicas, como reis do Antigo Testamento, e de forma bastante requintada. Exemplos dessa arquitetura são diversos, mas o destaque vai para as catedrais, cujas mais famosas são a Catedral do Duomo, que fica em Milão, na Itália, a Catedral de Notre Dame, que fica em Paris, na França, e a Catedral de Colônia, que fica em Colônia, na Alemanha. Vale ressaltar que, embora seja medieval e europeu, acabou sendo um estilo que atravessou o tempo. De São Paulo a Nova York, nós encontramos construções seguindo a estética gótica, mas pertencente a outros tempos. Afora da arquitetura, que vocês já devem ter percebido que é o maior destaque, existe também bastante produção de pintura. A pintura gótica se desenvolveu nos séculos XIII, XIV e início do século XV, quando começou a demonstrar algumas características que prenunciavam o Renascimento, como o realismo da representação das figuras. O artista de maior destaque desse período foi Giotto di Bondone. Parte razoável de seus trabalhos foram afrescos em igrejas, como o Juízo Final na Capela de Scrovegni, em Pádua, mas também produziu outros tipos de pintura. No grosso de suas obras, percebe-se o importante papel da figura humana, mesmo na representação de santos, afinal, ele os pintava como pintaria a pessoas comuns. No início de suas obras, então, é possível perceber o início do giro antropocêntrico que caracterizará o humanismo do Renascimento. Numa sociedade que passa a ficar mais complexa, com o desenvolvimento do comércio e da burguesia, o humano passou a ficar mais articulado e sentir-se mais capaz, o que fica bem aparente na produção do período. Pois isso acaba por fazer com que as imagens estáticas e espiritualizadas características da arte bizantina e da arte românica se tornassem cada vez menos interessantes para as pessoas. Até porque o fato da arte gótica ser mais urbana, requintada e realista, mais leve e iluminada, pode ser um prenúncio do Renascimento, movimento subsequente. Inclusive, chega a ser irônico que Giorgio Vasari tenha tratado com tanto desdém essa arte. Se bem, somos todos sujeitos de nosso próprio tempo. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda seu like, comenta aqui embaixo, compartilha, dá o subscribe, manda pra sua tia, enfim. Se você não gostou, explica pra gente porque você não gostou. Se você quer mandar algum conteúdo para nós, ou se você tem alguma dúvida em especial e quiser que a gente responda, manda pro nosso e-mail, contato@canalrevisão.com.br, ou então, se você quiser nos ajudar de uma forma mais direta, e não parece muito, mas é mega importante, você pode acessar o nosso financiamento coletivo, que é o apoia.se/canalrevisão. Também, se você quiser consumir o nosso conteúdo em horários diferentes, de uma forma um pouquinho diferente, nós temos um podcast que está linkado aqui na descrição do vídeo. Bom, é isso aí, galera. É nóis, falou.